today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, voltando aqui então para o nosso estudo de prismas, de refração da luz nos prismas. Na nossa videoaula anterior eu falei com vocês a respeito da parte matemática que envolve os prismas, né? Demonstrei com vocês as equações dos prismas na primeira face, na segunda face, a equação do ângulo de abertura, as equações dos desvios que o raio de luz vai sofrer no interior do prisma. Agora eu quero falar com vocês a respeito de uma aplicação prática do prisma, que são os prismas de reflexão total. Eu quero falar com vocês a respeito disso. Então presta atenção, quando a gente fala a respeito desses prismas de reflexão total, a gente tem que levar em consideração a reflexão total da luz, que nós já falamos nos nossos estudos sobre refração, né? Então quando a gente pega um determinado dióptro, ou seja, um conjunto, né, de raio de luz incidente, raio de luz refletido, refratado e uma superfície de separação, nem sempre vai ocorrer a passagem da luz do meio mais refringente para o meio menos refringente. Isso nem sempre vai acontecer. Já demonstrei isso para vocês nos nossos estudos sobre reflexão total da luz. No caso de um prisma, se o ângulo de incidência na segunda face for maior que o que nós chamamos de ângulo limite, né, do dióptro, vai ocorrer o que nós chamamos de reflexão interna total. Né? Como que ocorre essa reflexão interna total? Um prisma de reflexão total ele funciona da seguinte maneira: o raio de luz ele incide na primeira face do prisma, entra no prisma, mas quando ele chega na segunda face, ao invés de sofrer refração da luz, afastando da reta normal, e saindo de dentro do prisma, ele sofre uma reflexão total dentro do prisma, tá? E essa reflexão total, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma reflexão total onde o nosso desvio é de 90 graus, ou pode ser uma reflexão total onde o desvio é de 180 graus, tá? Então isso é uma aplicação prática dos prismas de reflexão total. Então, ou seja, esse tipo de prisma ele é muito utilizado em alguns instrumentos ópticos, como binóculos, lunetas, máquinas fotográficas, periscópios, que é aquele instrumento que tem no submarino, tá? E a gente pode ter esses prismas de reflexão total refletindo a luz, refratando a luz de duas formas. Ou eu posso ter um prisma de reflexão total onde o desvio que vai ocorrer do raio de luz é um desvio que forma um ângulo de 90 graus. Então eu tenho aqui, certo? Meu raio de luz incidiu na primeira face, formando um ângulo de 90 graus com a primeira face. Incidiu na segunda face, ao invés de sofrer refração, o que aconteceu? Ele sofreu reflexão total. Então o ângulo formado entre o raio de luz incidente e o raio de luz refletido na primeira face totalmente é um ângulo de quanto? 90 graus, tá? Então, ou seja, isso aqui é um prisma de reflexão total com desvio de 90 graus. E eu posso ter esse mesmo prisma de reflexão total com ângulo, agora eu vou ter um desvio de quanto? De 180 graus. Aí, nesse caso aqui, eu vou ter quanto? Vou ter duas reflexões totais no interior do prisma. Então, o raio de luz, primeiro, ele vai incidir, formando um ângulo de 90 graus com a primeira face. Incide na outra face do prisma. Ao invés de sofrer refração, ele sofre reflexão total. Essa reflexão total joga o raio de luz na outra face do prisma, na face oposta, certo? E ao invés de sofrer refração, ele também sofre reflexão total. Então, ou seja, o meu raio de luz ele entra na primeira face e sai na primeira face também. Então, isso é um prisma de reflexão total com desvio de 180 graus. No caso do desvio de 90 graus, eu tenho somente uma reflexão total.
No caso de um desvio de 180 graus, eu tenho que ter 2 reflexões total. Beleza? Pessoal, então é o seguinte, sempre vai ocorrer reflexão total? Não, não é sempre que vai ocorrer reflexão total. Para que ocorra reflexão total, né, com ângulo de incidência de 45 graus, o ângulo limite do dióptro, ar e prisma, ele tem que ser menor que 45 graus. Tá? Essa é uma condição. A outra condição é que o prisma ele tem que ter um índice de refração mínimo. E é isso que eu vou demonstrar com vocês aqui agora. Tá? Como esse ângulo limite tem que ser menor que 45 graus, então eu posso dizer o seguinte, que 45 graus é maior que o nosso ângulo limite. Entre outras palavras, o seno de 45 graus tem que ser maior do que o nosso seno do ângulo limite. Nós já vimos nos nossos estudos sobre reflexão total que esse seno de L ele é dado por qual relação? O seno de L ele vai ser dado pela relação N do ar, que é o índice de refração menor, pelo índice de refração do prisma, que é o maior. Nós já vimos essa relação. Então eu posso dizer aqui o seguinte, quanto que vale o seno de 45? O seno de 45 ele é raiz de 2 sobre 2. E isso aqui tem que ser maior do que quem? O índice de refração do ar sobre o índice de refração do prisma. Beleza? Então eu posso dizer o seguinte, que a raiz de 2 sobre 2 tem que ser maior do que 1 sobre NP, que é o índice de refração do prisma. Resolvendo isso aqui, como que isso aqui vai ficar? Vai ficar a raiz de 2 NP tem que ser maior do que 2. Então NP tem que ser maior do que 2 sobre raiz de 2. A gente sabe que essa raiz não pode ficar embaixo. Então vai ficar NP é maior do que 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Então NP vai ser maior do que quanto? 2 raiz de 2 sobre 2. Corto 2 com 2. Então, ou seja, para que ocorra a reflexão total em um prisma, é necessário que o ângulo limite, seja menor que 45 graus e que o índice de refração do prisma seja maior que raiz de 2. Porque senão não vai ocorrer reflexão total, tá? Então a reflexão total num prisma ela vai acontecer? Ela vai acontecer. Mas eu tenho que ter algumas condições. Quais são as condições? O ângulo limite tem que ser menor que 45 graus e o índice de refração do prisma tem que ser maior que raiz de 2. Fora isso, isso não vai acontecer, tá? É claro que eu estou levando em consideração um dióptro que seja ar-prisma. Se eu trocar o dióptro, água-prisma, por exemplo, esse índice de refração também vai mudar. Então, mas no caso do dióptro ar-prisma, o índice de refração tem que ser o quê? Maior que raiz de 2. Pessoal, para a gente encerrar, então, esse nosso estudo sobre a refração da luz, né, nos prismas, vamos falar, então, um pouco sobre a decomposição da luz branca por um prisma, que é o que nós chamamos de dispersão luminosa. Então, a gente já estudou, a gente já viu anteriormente, né, que o fenômeno da decomposição da luz, ela está relacionada com a velocidade com que cada luz viaja. Beleza? Então, ou seja, a luz no vácuo, ela vai apresentar sempre a mesma velocidade, que é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Mas quando essa luz sai do vácuo, por exemplo, e entra num determinado meio que apresenta um certo índice de refração, a velocidade da luz ela vai mudar.
certo? Nesse caso, entre o vácuo e o ar, ela vai diminuir, beleza? Então, ou seja, a gente já viu isso, a gente já estudou isso anteriormente, em que essa velocidade, a diferença das velocidades de propagação da luz, ela está relacionada com o índice de refração. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que quanto maior for o índice de refração da luz, maior vai ser o quê? Menor vai ser o quê? A velocidade de propagação da luz nesse meio. Beleza? Então, ou seja, nós vimos que o índice de refração ele vai ser dado pela relação N igual a C sobre V. Quanto maior o índice de refração, menor vai ser a velocidade de propagação dessa luz. Então, o índice de refração ele depende do material e depende da frequência da luz que está passando pelo material. Então aqui eu tenho uma tabelinha que mostra justamente essa relação entre o índice de refração e a cor, tá? Vamos levar em consideração, por exemplo, um vidro qualquer. Vou pegar um vidro, né, de cor vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Então um vidro vermelho ele vai apresentar um índice de refração de 1,4. O alaranjado 1,5, o amarelo 1,59, o verde 1,60, o azul 1,608, o anil 1,701 e o violeta 1,732. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que quando a luz incide em um prisma de vidro, a luz branca, por exemplo, incide no prisma de vidro, e sofre duas refrações, passando da primeira face para a segunda face, essa luz branca ela vai sofrer uma decomposição e ela vai se separar de acordo com o índice de refração que cada uma das cores apresenta no vidro. Beleza? Como a luz vermelha é a que apresenta o menor índice de refração, ela é a luz que vai sofrer o menor desvio. Como a violeta é a cor que apresenta o maior índice de refração no vidro, ela é a que vai sofrer o maior desvio, ou seja, ela é que vai sofrer a maior diminuição na velocidade de propagação. Beleza? Isso pode ser visto na figura, tá? Então, quando eu pego uma luz branca, essa luz branca incide em uma face do prisma com ângulo de incidência I, ela vai sofrer uma decomposição no interior do prisma, já vai separar no interior do prisma, e quando ela sair do outro lado do prisma, eu vou ter as 7 cores que compõem o espectro eletromagnético da luz visível, separado de acordo com o índice de refração. Como a vermelha é a que apresenta o menor índice de refração, ela que vai apresentar o quê? A maior velocidade. Então ela vai sofrer o menor desvio. Isso eu vou ter vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? E uma coisa que é importante a gente entender é com relação ao desvio. Como que eu vou fazer para determinar esse desvio? Como que eu vou fazer para calcular esse desvio? Para calcular o desvio é só usar as relações que nós já calculamos anteriormente. Então vou pegar, por exemplo, o desvio da luz vermelha. É o ângulo de incidência na primeira face, mais o ângulo de incidência de emergência na segunda face, menos o ângulo de abertura do prisma. Aí eu consigo calcular o desvio de cada uma dessas cores que compõem o espectro eletromagnético da luz visível. Tá bom? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa videoaula a respeito de refração da luz nos prismas. Espero que tenha ficado claro para todos. Estudem. Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! Now